Segundo Reis 17, Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Su, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria. E fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. E seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram.
Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. O rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros, e o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam o Senhor. E dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos.
Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje.